Considere o triângulo ABC acutângulo e não equilátero, onde O é o seu circuncentro e H o seu ortocentro. A reta que passa por O e H intersecta o lado AB no ponto P, e a reta que passa por C e H intersecta o mesmo lado AB no ponto Q. Se a reta suporte de HP é a bissetriz do ângulo AHQ e o segmento HP mede 4 centímetros, é correto afirmar que a medida em centímetros do perímetro do triângulo AHP é igual a... Então, a primeira coisa que você tem que fazer numa questão como essa é fazer uma boa figura. Então, vamos tentar fazer uma boa figura. Ele diz que é um triângulo acutângulo não equilátero. Vamos tentar fazer aqui um triângulo acutângulo sem grandes particularidades, exceto as que ele mesmo cita no enunciado. Fazer uma boa figura numa questão como essa é essencial. E aí você vai dizer para mim, professor, fazer uma boa figura aí com recursos digitais é moleza, quero ver lá na hora. E eu vou dizer que você tem razão, tá? Desenhar isso aqui no papel, sem instrumentos, sem grandes instrumentos de medida, é muito mais complicado. Mas, volto a dizer, uma boa figura faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Dá o teu jeito para fazer uma boa figura. Então, tracei aqui a altura relativa ao vértice A, a altura relativa ao vértice C, e eu tenho aqui o ortocentro. Eu só preciso de duas alturas para determinar o ortocentro. Não preciso de mais do que isso. Agora vamos ao circuncentro. O circuncentro é ponto de concurso das mediatrizes, não é verdade? Então, como ele é ponto de concurso de mediatrizes, está aqui, ó, o circuncentro. Deixa eu ver aqui a posição exata, um pouquinho mais para cima, porque eu quero que a minha figura fique a melhor possível, para que eu possa usar o recurso da intuição. Então, está aqui o meu circuncentro, tá? Eu tenho o ortocentro e o circuncentro. Ele diz que O é o circuncentro, H o ortocentro, circuncentro, ponto de concurso das mediatrizes. Isso aqui é uma mediatriz, mediatriz perpendicular pelo ponto médio. A reta que passa por O e H intersecta o lado AB no ponto P. Então, ele diz que essa reta aqui, ó, que passa por H e por O, intersecta o lado AB no ponto P. E aí você está vendo o ponto P, que é a interseção da reta HO sobre o lado AB. E ele diz que a reta que passa por C e H intersecta o mesmo lado AB no ponto Q. Então, isso aqui é o ponto Q. Se a reta suporte de HP é bissetriz do ângulo AHQ, ó, se a reta suporte de HP é bissetriz do AHQ, o que ele está dizendo é que esse ângulo tem que ser igual a esse. Repara que a minha figura deu dois ângulos bem parecidos, então a minha figura está boa. Por exemplo, se eu tivesse feito uma figura em que um ângulo parecesse muito maior do que o outro, seria bom refazer a figura, porque é bom jogar com a intuição. A intuição não é imprescindível para fazer a questão, mas é bom jogar com a intuição. Vai ajudar bastante. Ah, professor, como é que você conseguiu montar essa figura de cara? Eu fiz ela várias vezes, tá? Que é o que você tem que fazer na hora. Fazer várias figuras até ficar uma coisa bonitinha. Você vai manipulando a figura até ficar algo parecido com o enunciado. Por que eu estou falando isso? Porque se trata de uma questão difícil. Eu já sei que a questão é difícil, eu já fiz a questão e se trata de uma questão complicada. Então, quanto mais você tiver a intuição do seu lado, melhor. Tá bem? Aí ele diz o seguinte,
O segmento HP vale 4, é correto afirmar que é a medida do perímetro do triângulo AHP. Então, ele quer o perímetro desse triângulo aqui, ó, AHP, que é esse triângulo de vértices laranja. Tá bom? Essa questão, ela trata... Agora eu larguei até a caneta. Ela trata da reta de Euler. A reta de Euler é a reta que une o ortocentro ao circuncentro. Vamos ver algumas propriedades da reta de Euler e de um círculo que está associado à reta de Euler, que é o círculo dos 9 pontos. Vamos lá, porque é essencial para fazer essa questão saber reta de Euler. Dá para fazer sem saber reta de Euler? Dá, mas vai ficar muito mais complicado. Ó, vou botar ele aqui do lado. Eu já ia desenhar isso tudo de novo, né? Pelo amor de Deus, né? Vértice C. A reta de Euler, ela tem algumas características importantes. É essa reta que une o ortocentro ao circuncentro. Deixa eu apagar algumas coisas aqui, porque... Deixa eu apagar esse O daqui, porque ele está me atrapalhando. Eu vou apagar esse alfazinho aqui, de um lado e do outro. Tá? Apagar melhor. Porque primeiro, antes de começar a fazer a questão, a gente vai estudar a reta de Euler. A reta de Euler e o círculo de 9 pontos. Professor, mas reta de Euler no Colégio Naval? Olha, o Colégio Naval ele é um concurso que nitidamente quem faz a prova tem interesse em atrair alunos olímpicos. De repente é interesse da Marinha atrair alunos que fazem a Olimpíada de Matemática. Provavelmente é. E vários alunos olímpicos fazem a prova do Colégio Naval. E esse tipo de questão acaba atraindo alunos olímpicos, sim. Então, volta e meia, não é todo ano, é até de 5 em 5 anos, de repente, aparece uma questão voltada a esses alunos olímpicos, de repente, para atrair esse público. Não sei se é esse o interesse do Colégio Naval, mas talvez seja. Então, tá aqui, ó, o circuncentro, tá bom? E a reta de Euler é essa reta que une o ortocentro ao circuncentro. E ela tem algumas propriedades. Primeira propriedade, olha só. Se você traçar aqui essa mediana, você traça essa mediana aqui. Primeira propriedade. Nesse ponto de concurso, entre essa mediana e a reta de Euler, você tem o baricentro certinho, tá? Aqui vai aparecer o baricentro. Estou tentando fazer aqui com uma meio acinzentado para não ficar muito complicado de enxergar. E detalhe, vou pegar esse segmentozinho aqui, ó, certinho, desse tamanho. Vou trazer ele para cá. Olha aqui, ó, para cá. Tá vendo esse segmentozinho que une o ortocentro ao circuncentro? O baricentro fica numa posição de tal forma que ele divide esse segmento na razão 2:1, que nem ele faz com a mediana. Tá? Tudo isso se demonstra, tá bem? Então, nós temos, por exemplo, uma propriedade que HG é o dobro de GO. Então, esse pedaço aqui é 2, se eu chamar de 2x, isso aqui é x, tá bom? Dá para ver aqui na hora que eu tracei, tá bem? Outro detalhe importante que nós temos é que o ponto médio de HO, em azul clarinho, ó, esse ponto médio, que eu vou chamar de ponto O', ele é centro de um círculo muito famoso em geometria, que é o tal do círculo de 9 pontos. E esse O' está exatamente na metade de HO, no meio de HO certinho, no meio do caminho aqui. HO' é igual a O'.
tá? Ele está ali no meio certinho. Vou botar ele aqui no meio, mais ou menos aqui, porque é muita informação. É o meu ponto Olinha. Vou ver aqui o meu Olinha, que é o centro do círculo de 9 pontos. É o ponto médio de HO. E quem é o tal do círculo de 9 pontos? Ele vai passar pelos 3 pontos médios dos lados. Marquei aqui os 3 pontos médios dos lados. 3 pontos médios dos lados. Os 3 pés das alturas. Está aqui a altura relativa ao vértice A. A altura relativa ao vértice C. E faltou a altura relativa a B, né? Deixa eu traçar aqui a altura relativa a B nessa figura. São os 3 pontos laranja. Pé da altura traçada de B também está no círculo de 9 pontos, na circunferência do círculo de 9 pontos, né? Na fronteira, tá bem? Então, você está com os 3 pontos médios dos lados, os 3 pés das alturas, e agora os 3 pontos médios dos segmentos que unem cada vértice ao ortocentro. Então, vou marcar aqui 3 pontos verdes. Esse ponto verde aqui, ó, ponto médio de AH, de CH, esse outro vértice, e ponto médio de BH. São 9 pontos, você está vendo aí. Os 3 pontos amarelos, que são os pontos médios. Aqui, ó, os pontos médios dos lados, esse e esse. Os 3 pés das alturas, que são esse e esse. E os 3 pontos médios dos segmentos que unem cada vértice ao ortocentro. Esse e esse. Vai ter um círculo que passa certinho por esses 9 pontos. Eu vou traçar aqui um círculo azul. Poxa. Aqui, ó. Minha figura não está maravilhosa. Mas se eu tivesse feito uma boa figura no GeoGebra e tal, ia bater na boa. Pronto. Mais ou menos. Então, nós temos aqui, ó, os 3 pontos médios dos lados. Vou botar um ponto gordo aqui para ficar sobre o círculo. Ó, os 3 pés das alturas, pé da altura relativa a B, a A e a C, e os 3 pontos médios dos segmentos que unem o vértice ao ortocentro. Dá uma engordada no ponto mesmo, porque a nossa figura não está com tanta precisão assim. Tá bem? Então, por que é legal conhecer o círculo de 9 pontos? Porque quando você conhece o círculo de 9 pontos, você já sabe que tem um montão de quadrilátero inscritível dentro do triângulo. Se você pegar quaisquer 4 desses pontos, você tem quadrilátero inscritível. Então, você tem 9 pontos. Você escolheu 4 ao acaso, você tem um montão de quadriláteros inscritíveis utilizando esses pontos aí, que são os pontos médios do lado, os pés das alturas e pontos médios dos segmentos que unem o vértice ao ortocentro. Tá bem? Tá, então vamos voltar agora à figura. Então ele diz que esses 2 ângulos alfa aí são iguais. Como ele diz que os 2 ângulos alfa são iguais, o que eu posso concluir? Porque afinal de contas, ó, essa reta HO, que eu estou mostrando aqui em vermelho, é um diâmetro do círculo de 9 pontos, não é verdade? Porque, afinal de contas, o H e o ponto O estão sobre o diâmetro, já que O' é centro do círculo de 9 pontos. Ótimo. Então, se eu for olhar para o círculo de 9 pontos, esse círculo de 9 pontos tem centro no ponto médio de HO, vou botar aqui o ponto O', e ele passa pelo ponto Q, com toda certeza, que é esse ponto laranja aqui, e ele passa por esse ponto verde aqui, ó,
que é ponto médio de AH. Opa, então eu tenho aqui uma circunferência, saiu antes da hora, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Meu ciclo 9 pontos. Eu tenho aqui uma circunferência que passa pelo ponto verde, pelo ponto laranja, e o centro dessa circunferência é de boa o ponto A'. Repara aqui o seguinte, vamos recortar agora essa figura. Recorta aquela situação ali, tá? Botei ele um pouquinho menor. E aí você tem aqui o diâmetro desse círculo. Ó. O diâmetro desse círculo está mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Tá lá. Tá em cinza. Beleza? Mais ou menos isso. E aí, ó, você tem aqui o centro do círculo. Tá aqui o centro do círculo 9 pontos. Vou chamar aqui de O'linha. Você tem aqui o ponto H. Lembrando que O'linha é ponto médio de H. E o O está mais ou menos aqui. No olho, ponto O. E eu tracei aqui, ó, um ângulo alfa para cima dessa reta, desse diâmetro, e outro para cá, ó. Mais ou menos. Só que você está vendo que essa figura tem um eixo de simetria, não está vendo? Você está enxergando aí um eixo de simetria nessa figura? Você está vendo que tudo que acontece acima do diâmetro está acontecendo abaixo? Isso aqui é alfa, isso aqui é alfa. Olha, como esse diâmetro, vou botar aqui bem marcado, tá? Aqui, ó, bem marcado. Ele é um eixo de simetria. Tá vendo esse diâmetro aqui como um eixo de simetria? Tudo que acontece acima dele está acontecendo abaixo. Então, você está vendo que esse segmento cinza de baixo vai ser igual ao segmento cinza de cima, certinho. Porque isso aí é um eixo de simetria. Opa! Então, significa que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui de baixo é igual a esse pedaço de cima. Isso é suficiente para fazer a questão. Como eu provei que esse pedaço de baixo é igual a esse pedaço de cima, olhando para o círculo 9 pontos, então olha para esse triângulo AHQ, ó, de vértices rosas. AHQ. Está vendo que é um triângulo retângulo? Está vendo que esse ponto verde é ponto médio da hipotenusa? Mas a gente sabe que a mediana relativa à hipotenusa é metade da hipotenusa. Parece que caiu ali em cima do circuncentro, mas é coincidência, tá, gente? É coincidência. A princípio é coincidência isso aí. Então você está vendo que como a mediana relativa à hipotenusa é metade da hipotenusa, então esse triângulo que você está vendo aqui é um triângulo equilátero, porque a mediana relativa à hipotenusa é metade da hipotenusa. E como ele é um triângulo equilátero, o ângulo alfa, 2alfa é 60, o ângulo alfa vale 30, não é verdade? Alfa é igual a 30 graus. Isso torna a questão muito mais tranquila. O pior já passou, não é verdade? Porque agora eu vou simplesmente recortar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo rosa, de vértices A, H, Q, e vou conseguir, que eu já sei que ele é um triângulo retângulo que tem um ângulo de 60 graus, você está vendo aqui, né, que é o 2alfa, eu fiz horrorosamente, como aqui é 60, aqui é 90, aqui vai ser 30, não é verdade? Então, a gente vai conseguir achar tudo agora com uma certa facilidade. Deixa eu tentar recortar esse triângulo rosa de uma forma que fique bem legível aqui para a gente. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui um pedaço da altura. Eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, em que isso aqui é A, isso aqui é o ortocentro H, isso aqui é Q.
Aí ele traça aqui, ó, essa bissetriz. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30, que é alfa, 30. E esse ângulo aqui é 30, ó, tá? Isso aqui é o meu triângulo de vértices rosa, que eu tinha colocado lá em cima, ó. Vamos ver de novo. Olha aqui, ó. HQ, certo? Aqui esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa. E ali P é o pé da bissetriz. E ele diz que HP, olha lá no enunciado, HP vale 4 centímetros. Então, isso aqui vale 4 centímetros. Aqui é 4. Certo? Mas, olhando para esse triângulo aqui agora, esse triângulo verde, a gente sabe que lado oposto a 30 é metade da hipotenusa. Como a hipotenusa é 4, isso aqui é 2. Como aqui é 30, aqui vai ser 60. 60. E lado oposto a 60 é metade da hipotenusa, raiz de 3. Metade de 4, raiz de 3, dá 2, raiz de 3, não é verdade? Ótimo. E esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, AHP, ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque, afinal de contas, esse ângulo é externo. E o externo é a soma dos internos adjacentes. 60 vai ser 30 mais 30. Vê como é que a minha figura não está perfeita? Isso aqui também vai ser 4, né? Esse pedaço aqui, 4, é igual a esse, né? Deveria ser igual. E mais, olhando para o triângulo grandão, ó, olha para o grandão, nós temos que lado oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Então, como o lado oposto a 30 dá 2 raiz de 3, a hipotenusa é 4 raiz de 3. E com isso, agora, a gente calcula o perímetro desse triângulo com muita facilidade. Muita facilidade. Nós temos que o perímetro, aqui, ó, perímetro é 4 mais 4 mais 4 raiz de 3. Tá tudo em centímetro, tá? Então não vou me preocupar com unidade. Vou botar unidade, tá? Ninguém implicar comigo. Não implica comigo não, centímetro. Então o perímetro é 8 mais 4 raiz de 3 em centímetro. Então, resposta disso, resposta letra E, né? 8 mais 4 raiz de 3 centímetros, letra E. Questãozinha barra pesada. Como eu falei, provavelmente uma questão feita para o público de olímpicos do Colégio Naval. Parece que o Colégio Naval tem interesse em atrair esse público. E realmente eu trabalho com turma de Colégio Naval há muitos anos. Os olímpicos gostam de fazer prova do Colégio Naval. Um dos motivos talvez seja esse, certo? Tem até uma disputa para quem vai ser o 01 e tal. E essa questão é uma questão que, se você não soubesse o resultado do círculo 9 pontos e a relação que ele tem com a reta de Euler, ia ficar muito complicado de fazer, porque demonstrar isso, enxergar isso na hora, ia ficar bem complicado. Até tinha como, tá? Tinha como você enxergar aqui alguns quadriláteros inscritíveis, mas qualquer solução ficaria muito mais complexa do que essa. E em se tratando de uma prova com tempo curto e muitas questões, ficaria realmente inviável para a maior parte dos mortais, né? Não estou falando de grandes olímpicos. Grandes olímpicos eu não incluo nisso, tá? Mas a maior parte dos mortais não tinha acesso a essa questão, a menos que conhecesse o resultado da reta de Euler e círculo de 9 pontos. Olha, mesmo conhecendo, lembrar disso na hora foi bem complicado. E o fim da questão, o desfecho, depois de descobrir que o ângulo alfa é 30, é razoavelmente simples, né? Está aqui atrás de mim, razoavelmente simples você descobrir, né, o perímetro olhando para essa figura, tá? Mas a parte complicada mesmo foi o círculo de 9 pontos,
associado à reta de Euler e enxergar essa simetria. Que você precisava enxergar essa simetria, pelo menos para essa solução que eu fiz, tá? Você precisava enxergar essa simetria para poder constatar que aqueles dois segmentos eram iguais e com esses dois segmentos iguais você concluir que o triângulo é equilátero e chegar no alfa, que o alfa era igual a 30. Tá? Eu achei uma questão difícil, eu achei uma questão voltada para atrair um público seleto para o Colégio Naval e para a grande maioria... Tá? Para a grande maioria que entrou no Colégio Naval, provavelmente essa questão não existiu no concurso. Essa questão serve como um atrativo de grandes alunos para o Colégio Naval. Se for com esse objetivo, a questão é muito válida. Mas para passar para o Colégio Naval, precisava fazer essa questão? Jamais. Antes, valia a pena até você pular, né? Via que o troço era complicado, pula e gasta tempo nas questões que você tem condição de fazer. Legal? Então essa foi a questão 6. Vamos agora para a 7ª questão.